Não, eu não estou nem salva mais. Aqui eu perdi tudo, né? Perdi minha salvação, perdi minha paciência, minha saúde da minha filha. O jeito é esse. Vai lá, vamos tentar. O pastor Lamartine Pozella, bastante conhecido no Brasil por seus estudos sobre o arrebatamento, fala sobre o episódio de Baby Consuelo e Ivete Sangalo em pleno carnaval. Quando a Baby estava lá, até tocando carinhos com a Ivete Sangalo, ela aproveitou e falou o seguinte: olha, gente, nós estamos entrando no apocalipse, então vocês estejam se preparando aí, porque entre 5 e 10 anos, o arrebatamento vai acontecer. A primeira coisa que eu queria dizer... Então, ele é profeta do caos, ele acha que ele é profeta do apocalipse, mas de apocalipse ele não entende nada. Ninguém entende que os tempos de Deus, 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos que passou. Então, você tem que viver preparado de lâmpada acesa, porque se Jesus volta agora, você não sobe. Você que não respeita, você que não cuida do direito do outro, você que desobedece a Deus, você que é profano, se Jesus voltar agora, você vai ficar e vai para o inferno. Isso aí é nítido e certo. Agora, se vai demorar 5, 10 anos, ninguém sabe, entendeu? O que se sabe é que você tem que viver pronto, que você pode ter um infarto agora, morrer agora e ir para o inferno com gripe e tudo. Então, as pessoas, ao invés de falar que é 5, 10 anos, 20 anos, tem que viver preparado a cada segundo. E não é ouvindo louvor que você está preparado. É respeitando o seu vizinho, é amando o próximo. O louvor, Satanás é o chefe do louvor. E ele caiu e caiu todo mundo. Então, a Bíblia diz que a gente perfuma o trono não é com louvor, é com oração. E para você orar, você tem que estar em silêncio. O que perfuma o trono de Deus não é adoração, é a oração dos santos. Então, essa cantoria gospel, esse negócio, não tem nada a ver com o trono de Deus. Deus nem recebe o louvor. Se você pegar Isaías 1, você vai ver que Deus não recebe o culto. Deus não recebe louvor, Deus não recebe adoração, nem oferta de quem não obedece a Ele. E a Bíblia diz que as orações é que perfumam o trono, não é a cantoria. Então, esse pessoal que lançou aos 4 ventos a adoração, a cantoria, a gospel, vai tudo para o inferno. Por quê? Porque não obedece a Deus. Só quem Deus ouve é a oração de santo, oração de pecador. A única oração de pecador que Deus ouve é a de arrependimento. Então, essa geração que aprendeu cantar, louvar, achar que está adorando a Deus, na verdade, Deus não recebe, porque ele só recebe oração no trono. É isso que perfuma. Vamos seguir. Isso, eu não quero julgar de forma alguma a pessoa da Baby, porque ela é de fato. Na verdade, nós devemos julgar as pessoas que professam o nome de Deus. Crente julga crente. Quem julga o mundo é Deus. Mas crente julga crente, tá bom? Uma irmã é uma pessoa crente e ela realmente prega o evangelho em lugares que eu e você não podemos ir. Não, ela não prega o evangelho em lugares que eu e você não entra, porque ela cantou Menino do Rio, ela dançou como uma mundana e depois ela foi meter um Jesus por culpa, achando que é oportunidade. Sabe aquele vendedor desonesto que vende as coisas em combo, você vai comprar uma coisa e acha outra? É isso. Jesus não é isso. Ela não pregou evangelho para ninguém, ela foi uma igual, ela estava na festa da carne, ela cantou Menino do Rio, menino vadio. Então, as pessoas hoje, elas colocam louvor agora, daqui a pouco estão ouvindo funk, daqui a pouco estão ouvindo música secular e acham que Deus ouve. Deus não ouve, entendeu? Deus não ouve. Agora, uma outra ponderação que eu quero fazer, será que esse lugar, o carnaval, é um lugar para um cristão estar? Ela trouxe ali um comentário a respeito do Apocalipse, que eu diria que 99,9% das pessoas não entenderam. Até que ponto aquela mensagem de avisar o pessoal do Apocalipse foi entendida? Ela falou de se preparar. Na verdade, não foi entendido. Isso é culpa, é a crise de consciência da Baby que meteu um apocalipse ali na hora de sair, igual o pastor que faz. Pô, tá difícil gravar hoje.
Eu vou gritar, então. Então, o que aconteceu? Essa pessoa disse que o Jesus está voltando. No final da música, ela foi lá, ela cantou música secular, ela cantou o Menino Vadio, ela cantou o Menino do Rio, ela dançou como uma mundana e no final ela foi meter um apocalipse. É lógico que ela ia ser achincalhada. Jesus falou que a gente não pode dar pérola para porco, porque o porco vai estraçalhar a gente, ele vai pisar na pérola e vai estraçalhar a gente. Então a gente tem que ver onde a semeia e não semear entre espinhos, percebe? Então, o que acontece é isso. Desculpa, eu tô gritando, mas é porque tem interferência de som. Aqui é assim, cada um por si. Que o arrebatamento estaria chegando entre 5 e 10 anos. Para mim, ali é onde ela de fato errou, porque a Bíblia não nos permite marcar data e nem fazer afirmações desse tipo. Como assim? Jesus vai voltar em 5, 10 anos? Quem falou isso? Nós não somos autorizados a falar a respeito disso em lugar algum, e muito menos num lugar onde as pessoas não vão compreender. Então ficou um clima, porque no momento em que ela começou a falar, a Ivete Sangalo, ela começou a contraditar, dizendo que de forma alguma que nós íamos macetar o Apocalipse, que nós não vamos deixar. Quer dizer, a Ivete Sangalo estava literalmente transtornada. O meu questionamento é, será que ela deveria estar lá, naquele lugar? Será que depois dela ter cantado as músicas para o povo dançar o carnaval, ela teria de fato autoridade espiritual para mexer com temas como esses? A pessoa está indo lá, está acontecendo todo tipo de coisa, bebida, droga, todo tipo de coisa contrária à vontade de Deus, a pessoa vai lá, canta naquele lugar e depois fala de Deus. Fala do Apocalipse, então isso é uma dúvida que eu tenho, tá? Eu estava refletindo muito, passei o dia todo refletindo a respeito disso. Na Bíblia, gente, Deus usou pessoas para pregar de maneira louca. Vocês, por exemplo, sabiam que Isaías ficou pregando nu durante 3 anos, andando... Mas isso foi uma ordem de Deus, não é que ele foi peladão e ficou nu, da mesma forma que Ezequiel, a mulher dele morreu e não pôde chorar, da mesma forma que Ezequiel, Deus mandou ele fazer um buraco na parede, fazer trouxa, sair com pressa, cozinhar o pão em cima de cocô humano, para falar que tudo que o homem estava oferecendo para Deus era merda. Desculpa a expressão, mas era merda, porque se você não obedece a Deus, é tudo esterco. Deus não recebe nada que você faz. Tá cheio de gente adorador, cheio de cantor gospel, que Deus nem conhece o nome. Naquele dia, Jesus vai falar, eu não te conheço. Você pratica iniquidade. Então não adianta você cantar, você adorar, você se emocionar, você se arrepiar, isso é culto de alma. A maioria dos louvores hoje é antibíblico, não tem letra bíblica, é letra de alma. Então Deus não recebe. O que é que perfuma o trono de Deus não é o louvor, é a oração dos santos. E para orar você tem que estar em silêncio. Para orar você tem que saber a vontade de Deus. Para orar você tem que ser justo, porque Deus não ouve pecadores. A única oração de pecador que Deus ouve é de arrependimento. Entende? Então não adianta você ficar pondo louvor no talo, que Deus não recebe esse tipo de louvor. No Israel. Deus está longe de quem o adora de lábios, quem não tem uma vida com ele. Para profetizar o juízo que viria, eu fico realmente em dúvida e até com temor de afirmar, né, que ela cometeu um erro de estar lá, porque Deus usa... Não pode ter temor, você é um pastor. Você, ao sacerdote, está escrito que cabe ensinar o povo a separar o santo e o profano. Quer dizer, você tem medo, não tem medo de falar do Apocalipse? Ele mesmo está falando que Jesus volta agora, que a gente está nos últimos dias. Se você pegar o Lamartine, você pegar todo podcast que ele vai, você vai entender o que eu estou falando. Todo podcast que o Lamartine vai... O Lamartine faz esse tipo de coisa, de previsão do caos, previsão que Jesus está voltando. Para Deus, um ano é como 1000 dias é como um ano, entendeu? O que passou, é um dia, não tem tempo, né? Então, é dessa maneira aí que funciona. Então, a mesma coisa. A Bispa Sônia falou que gay não vai para o inferno. Quem falou se a Bíblia diz o contrário? É a mesma coisa. Então, vocês julgam as coisas conforme bem entende, conforme for vir fama. Tem que julgar sim, tem que ter caráter sim, tem que saber quem é quem sim. Porque ao sacerdote, ao pastor, ao líder...
cabe ensinar o que é santo e o que é profano, entendeu? E o diabo está dentro da famosa igreja. São sinagogas de Satanás, porque as letras dos louvores não são bíblicas, os sacerdotes estão misturados com o profano, e Deus não é Deus de mistura, Deus é santo, Deus é separado. Então, é dessa maneira que funciona. De pessoas diferentes em lugares diferentes. Agora, que a Ivete Sangalo, ela teve uma reação que, eu olhando para os olhos dela, eu percebi ali algo espiritual muito forte. Ou seja, a Baby, ela cutucou. Isso é o que me faz pensar se realmente Deus não poderia estar usando a Baby para entrar dentro do covil do diabo, para preparar uma palavra. Deus não está usando a Baby dentro do covil do diabo, porque Deus é santo. Se Deus estivesse usando a Baby, ela não teria cantado o Menino do Rio. Ela teria ido lá na sua postura, com uma equipe enviada, porque Jesus envia as pessoas de 2 em 2, então ela não iria sozinha, nem Paulo, ninguém ia sozinho, eles iam de 2 em 2, Jesus sempre enviou assim. E ela teria não se misturado. A partir do momento que ela cantou Menino do Rio, Menino Vadio, ela dançou como uma vadia junto com a Ivete, depois ela tentou meter um apocalipse por crise de consciência. Isso não é ser boca de Deus, não é ser usado de Deus, não é aproveitar as oportunidades. Aproveitar a oportunidade é você ir para um aniversário, sentar à mesa e uma mãe falar alguma coisa e você aproveitar a oportunidade, mas você tem que estar em santidade, senão você vai tomar um pau. E ela está tomando um pau. Ela tomou um pau da Ivete Sangalo, muito bem dado, ficou nua, foi despedida nua, envergonhada, né? Se ela não está envergonhada hoje, é porque ela perdeu a vergonha na cara, ela perdeu o temor. Aí é um direito que cabe. Quando a consciência está cauterizada, aí a pessoa não tem mais vergonha na cara mesmo. Tá cheio de crente sem vergonha. Por isso que o evangelho tá como tá, né? Palavra e falar sobre um evento que vai acontecer. E eu creio que é possível que seja em breve. O que eu penso ali, gente, é que Deus pode estar usando. E ela falou com coragem, intrepidez. Deus não pode estar usando. Ele não usa esse tipo de vaso, tá bom? Ele não flui em vaso assim. Você primeiro tem que ser circunciso. Se você vai para uma luta, como o pessoal foi lutar lá na cidade de Ai, você não pode ter capa babilônica, você não pode pegar tesouro da Babilônia, você não pode ser do mundo, você não pode ter algo do mundo em você. Jesus falou, aí vem o príncipe desse mundo e ele nada tem em mim. Por quê? Porque se Satanás visse em Jesus alguma coisinha que era do mundo, ele perderia a autoridade. A Baby ali estava desprovida de autoridade. Aquele povo que está lá, muito provavelmente, nunca ouviu falar sobre arrebatamento. Apocalipse. Todo mundo já ouviu falar de Jesus e de arrebatamento. O problema é qual Jesus e qual arrebatamento que vocês pregam. O problema é qual evangelho está sendo pregado. Este é o problema. Por isso que Jesus não está voltando, porque o evangelho do reino não está sendo pregado. Está sendo pregado qualquer outro Cristo, qualquer outro evangelho. Sim, eu estou gritando porque o vizinho está com música na minha janela. Tá? Então vocês relevem, eu não vou mudar minha agenda. Eu não vou ficar mais mudando minha agenda. Vai do jeito que está. Apocalipse é um nome que é muito comum, mas você falar de arrebatamento, quem sabe as pessoas que estão lá não vão depois sair de lá para pesquisar o que seja o arrebatamento e por conta disso se convertam e saiam daquela vida. Não, Jesus foi ridicularizado, foi envergonhado, foi achincalhado ali. Se você quer ser de Cristo, você deve andar como ele andou. Você é ser cristão não é professar a fé cristã, é ser reconhecido como um pequeno Cristo. As pessoas olhar para você e falar, você parece com Jesus da Bíblia. É a mesma coisa. Jesus da Bíblia não é trouxa, tá? Ele não é tolo, ele não aguenta tudo. Tanto que ele perguntou, por que vocês estão me batendo? Por qual milagre que eu fiz, né? Então, é um Jesus que sabe a sua postura. Entendeu? É a mesma coisa. Você é herdeiro de uma terra, mas você não se comporta como herdeiro, você abre brecha para tu fazer bagunça. Se você não é o exemplo da bagunça, todo mundo vai fazer bagunça. Isso é inadmissível, né?
As pessoas têm que respeitar umas às outras. Não adianta cantar, não adianta dar dízimo, não adianta dar oferta, não adianta nada disso. Porque Deus nem escuta, Deus não recebe culto assim. Deus só recebe de mãos limpas e coração puro. É esse que habita no santuário e que oferece louvor. Então está equivocado, porque na hora de se posicionar, o povo treme na base. Eu quero que se exploda, entendeu? É a mesma coisa, você tem um contrato, você tem que seguir esse contrato. O contrato tem regras, direitos e obrigações. Se eu tenho um contrato que eu tenho que pagar meu aluguel em dia, eu também tenho um contrato que eu não posso ter barulho na minha janela. Isso é ilegal e eu não vou suportar. Por isso que eu não vou reagendar esse compromisso. Vai sair do jeito que está, com a interferência de som como prova. E se convertam efetivamente, sejam libertos para servir a Cristo. Agora, o que eu percebi é que aquela zombaria e que aquela afronta foi uma resposta que o mundo espiritual deu. Não foi uma resposta que o mundo espiritual deu. Você ela que se comportou mal. Isso não é resposta. Resposta é você ser luz. A Baby ali não foi luz. A Baby foi uma igual e depois ela tentou meter um Jesus ali desproporcional. Ah, mas tanto faz, contanto que preguem, deixa pregar. Isso o apóstolo Paulo disse, porque estavam querendo criar contenda e porfia entre o apóstolo Paulo e os outros apóstolos. Então ele falou, se estão pregando por inveja ou não, eu não quero saber. Eu não quero criar porfia nem partidarismos, né? Eu sei o que eu estou fazendo e cada um vai responder. Só que ele também disse para julgar as pessoas. Nós que somos espirituais temos sim que julgar. O povo é burro, ovelha é burra. Cabe ao pastor preparar o pasto verdejante para ela. Então, cada um tem a sua responsabilidade. A ousadia da Baby falar sobre o arrebatamento e a volta de Jesus. Quando a Ivete começou a falar, a Baby aumentou a voz para que ela não perdesse, né, a oportunidade. Ela falou, quem tem ouvidos ouça, vocês se preparem, porque o arrebatamento eu acho que... Mas antes de ela falar isso, ela pulou, cantou e dançou e cantou Menino Vadio. Ela estava exaltando a vadiagem do menino do rio. Ela foi uma igual e depois tentou meter um Jesus, tomou um pau de Satanás. Assim como aquele pessoal falou, em nome de Jesus e de Paulo, eu ordeno que o espírito ruim saia, e o espírito ruim falou, eu conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas eu sei quem é. E tomou um pau. Foi isso que a Ivete deu uma macetada na Baby. Por quê? Porque ali ela estava desprovida de autoridade. Ali a Baby foi uma igual. Ela cantou com a Ivete, ela dançou com a Ivete música profana, ela foi e se misturou, sim. Ela se misturou, sim, certo? Ela cantou Menino Vadio, ela exaltou a vadiagem e depois ela tentou botar um Jesus que é santo. Tomou um pau da Ivete, muito bem dado. E se a Baby hoje não está envergonhada, é porque ela já perdeu o temor a Deus. Porque isso dá vergonha. Ela saiu nua e envergonhada daquele lugar. Ela errou aí, foi essa coisa dela falar que o arrebatamento está entre 5 e 10 anos, porque ninguém está autorizado para isso. Porém, isso não retira o fato de que ela teve uma intrepidez e aproveitou. Não, ela não teve uma intrepidez. Ela teve um peso na consciência, achando que Jesus se mete em qualquer lugar. Não é assim. Não é dessa forma. Por isso que o evangelho está do jeito que está. Por isso que as coisas de Deus estão sem santidade. Por isso que Deus não se manifesta. Deus se retirou, já abandonou todo mundo e está deixando o povo se matar, como deixou nos dias de Ló e de Noé. São poucas as pessoas a quem Deus se revela. Não é assim que se prega. Uma oportunidade para falar para um público que ninguém ali está acostumado a ouvir, falar a respeito da coisa de Jesus. E quando você olha para o rosto da Ivete, ela ficou transtornada. Não, nós não vamos deixar. Como assim não vamos deixar? Como se alguém pudesse impedir. Pode sim impedir, tanto que o apóstolo Pedro falou, vocês desejem a vinda e apressem a vinda do Senhor. E os dias são abreviados ou são postergados. Por quê? Porque se o evangelho, Jesus só volta quando o evangelho do reino de Deus, e não qualquer evangelho como esse da Baby foi pregado, isso não é evangelho. Jesus só vai voltar quando o evangelho do reino foi pregado a toda criatura.
O que a Baby pregou ali não foi evangelho do reino, a Baby não foi boca de Deus, senão o Satanás que pregou a palavra ali para Jesus no deserto teria sido boca de Deus. Ele pregou a Bíblia, mas era o Satanás. E Jesus disse, cala-te, arreda. Né? Faltou alguém com autoridade ali mandar a Baby calar a boca. Apocalipse de acontecer. Será que foi sábio por parte da Baby chegar lá e falar sobre essas coisas? Por outro lado, houve uma batalha espiritual tremenda. E só a repercussão que está acontecendo hoje, gente. Não é batalha espiritual, gente. Esse velho Coroca, esse senhor, já está longe, já não tem batalha espiritual. A única coisa que tem é que você foi despreparado para uma guerra. Não era nem uma guerra, porque o Satanás estava imperando ali. Continua imperando, porque a Baby tomou um pau da Ivete, uma macetada bem dada, por como aqueles lá que tentaram expulsar demônio em nome de Paulo e de Jesus. E o demônio falou, eu sei quem é Paulo, conheço Jesus, eu sei quem é Paulo, mas você quem é? Deu-me um pau e saíram envergonhados e machucados. A Baby saiu assim, envergonhada e machucada. Se você não vê isso, é porque você já apagou, você já está fora da luz, você não consegue enxergar, tua mente já está embrutecida. As mídias sociais falando disso. Não é só o evento que aconteceu ali. Você já pensou que por causa desse negócio, milhões e milhões de pessoas vão estar ouvindo falar sobre o arrebatamento? Por quê? Porque as pessoas estão fazendo os reacts, né? Pegam o que aconteceu e botam nos seus Instagrams e comentam. Não, as pessoas não estão fazendo react. Só está fazendo react crente. O ímpio está rindo da Baby até agora. O ímpio está exaltando a Ivete e está rindo da Baby, que foi ridícula. A Baby está sendo envergonhada até agora, como aqueles demônios fizeram com aqueles homens que tentaram expulsar demônio em nome de Paulo e de Jesus. Eu sei quem é, conheço Jesus e sei quem é Paulo, agora você quem é. Quem está fazendo react é só crente, porque o ímpio está rindo até agora. A Baby está sendo envergonhada, desnudada até agora, e o evangelho de Cristo está sendo achincalhado, o nome de Jesus também. E a igreja deveria ser santa, ter zelo. Vocês já pensaram que Deus pode estar usando dessas... Não, Deus não está usando nada. Deus não está presente nisso. Deus não enviou a Baby para cantar menino vadio e dançar como uma igual, uma mundana, uma profana. E depois tacar um Jesus no final como um cafezinho. Eu sempre falo para vocês, não aceite Jesus porque ele não é um cafezinho. Esse negócio de pastor meter um Jesus no final do culto como se fosse um cafezinho de despedida ou a saideira, tá errado. Situação para levar a mensagem do arrebatamento para o Brasil inteiro e até para fora do Brasil, principalmente nas nações. Não, não é assim. Não é dessa forma. A palavra, ela é fogo, ela é martelo que esmiuça a penha, mas convém que o servo seja fiel. Dançar menino do rio, pular, cantar, gritar, se divertir com aquilo e depois tacar um Jesus no final, não é pregação do evangelho. Que falam português, eu estava ali mesmo no primeiro momento com uma atitude crítica, poxa vida, o que ela tinha que ir lá no carnaval, o que ela tinha que ir lá para se misturar com pessoas que não querem ouvir aquela mensagem. E por outro lado, eu falei, meu Deus, essa repercussão inteira que está acontecendo. Então, repercussão só no meio gospel, porque quem falou disso fora do meio gospel está rindo, está ridicularizando, está desnudando a Baby e o evangelho, está achincalhando o nome de Jesus e está zombando até agora, porque é digno de zombar. Como aqueles demônios que deram um pau naqueles caras que expulsaram em nome de Paulo e em nome de Jesus, eles disseram, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Tomaram um pau, saíram desnudos, nus, envergonhados e machucados. É isso que está acontecendo. Não tem Cristo ali, não houve pregação, não houve santidade, não houve envio, tá bom? Não houve envio. Ela fez o que a crise de consciência dela deu, ou este evangelho ridículo de vocês que tenta misturar santo com profano para poder se infiltrar no mundo. Jesus disse, vocês não são do mundo como eu do mundo não sou. E aí vem o príncipe do mundo, ele nada tem em mim. Sabe o que o príncipe do mundo, Satanás, teve na Baby? Ela exaltou a vadiagem ao cantar menino do rio, menino vadio. Eu oro para que Deus te abençoe. Abençoar a vadiagem. Ela foi mais uma vadia no meio de vadios. Então é isso, saiu envergonhada, achincalhada, só quem tá fazendo review é crente, é o gospel, o resto só tá rindo e desnudando a Baby e os cristãos, envergonhando o corpo de Cristo, só que Jesus é zeloso.
Ele vai vingar isso. E eu tenho dó da Baby. E de todos vocês que aplaudem. Então eu vou encerrar por aqui, porque acho que esse senhor vai ficar repetitivo, porque é só o que ele faz, repete, os incautos se juntam para aplaudir, porque não sabem mais o que é santo ou profano, não sabem mais que estão sendo enganados. O próprio Lamartine Pozella usa gatilhos mentais dos 6 em 7 para ganhar mais com as suas jornadas, aos seus lançamentos, para fazer mais de 100 mil reais em 7 dias, o 6 em 7 do Érico Rocha, e vocês compram os cursos e deixam ele cada vez mais rico. Porque o salário de pastor e o cargo de pastor não me cabe mais, agora ele quer vender curso e fazer em cima dos incautos, dos crentes idiotas, a venda de curso e faturar mais de 100 mil reais, 6 dígitos em 7 dias. Valeu? Até a próxima, só se eu quiser, porque Deus não está afim que eu faça isso, mas eu estou tirando de mim para ver se eu consigo focar em outra coisa. É isso.